E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma história que não começou agora. Porque tem histórias que não começam no marketing, começam muito antes disso. O nosso convidado de hoje nasceu em São Gabriel e ainda muito jovem encontrou no judô uma forma de canalizar energia, disciplina e equilíbrio. Anos depois, essa mesma disciplina levou à medicina na Federal de Santa Maria, com especialização mais tarde em pneumologia. Mas a história dele não parou no consultório. Com o tempo, veio algo maior. A vontade de ensinar, de compartilhar e de impactar mais pessoas. E é aí que a nossa história, também se cruza. Ele foi o terceiro cliente da Rei, lá atrás, antes mesmo de sermos Rei. Hoje, ele não faz só parte da nossa carteira de clientes, Faz parte da nossa história, Carlos? Então, seja muito bem-vindo ao nosso ReiCast, Carlos Eurico. É um prazer, não só de estar aqui, mas também de fazer parte dessa história de sucesso, que é a história da Rei. E me sinto muito orgulhoso aí de fazer parte dessa história e acho que isso é uma parceria que vai ainda durar muito, muito tempo enquanto a gente estiver disposto, a gente levar conteúdo e levar aí crescimento, compartilhamento para as pessoas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Que prazer é nosso. É todo nosso, com certeza. Carlos, a gente quer começar sabendo um pouquinho mais da tua história, voltando para a nossa audiência, como tudo começou, de onde tu veio, já contei que tu veio de São Gabriel, mas eu acho que vamos começar pelo início. Quem era o Carlos antes de tudo isso? Tá bem. Bom, eu sou interiorano, Então, nasci em São Gabriel, uma cidade da fronteira aqui do Rio Grande do Sul, para quem é de fora do Rio Grande do Sul, fronteira ali próximo da Argentina e do Uruguai. E então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, quem está na fronteira, a gente tem muita semelhança aí com os hermanos, Então até o espanhol a gente fala aí meio um portunhol, Mas eu nasci em São Gabriel, depois muito pequenininho eu fui morar numa fazenda onde meu pai trabalhava, fiquei lá até a idade de escolar, E naquela época nem existia pré-escola, a gente vinha direto para o ensino fundamental, mas para minha sorte minha mãe era professora, era educadora, e eu era o único aluno dela, eu depois meus irmãos, enquanto a gente morava lá na fazenda, então já cheguei alfabetizado no ensino fundamental, e aí a partir daí a gente voltou para a civilização, para a cidade. E aí então sempre o esporte, como eu disse, fez muito parte aí dessa minha infância. Eu era um menino extremamente tímido, retraído, sem nenhuma habilidade motora, e o esporte que me ajudou muito, Eu tinha até uns apelidos não muito interessantes quando eu era pequenininho, porque eu era totalmente desajeitado para esporte, para futebol, para qualquer coisa. E aí o judô foi me melhorando ao longo do tempo. E por isso que é importante essa coisa da consistência, da disciplina, Porque eu me lembro algumas vezes que eu quis desistir do judô e que os meus pais me disseram assim, nós fizemos um trato quando começou esse negócio que tu não ia parar até chegar à faixa preta. E aí me obrigavam aí. E muitas vezes eu ia chorando fazer. Hoje, Deus livre, alguém obrigar uma criança para fazer alguma coisa chorando. Mas hoje eu olho para trás assim, que bom que meus pais fizeram isso comigo. Graças a Deus que meus pais me obrigaram a fazer isso, Porque senão não teria essa coisa tão importante da minha história que é o esporte, Eu sempre quis fazer educação física e aí depois a medicina surgiu como... Sabe aquelas conversas assim que mudam a nossa trajetória? Um bate-papo, uma conversa, às vezes muda a nossa trajetória, a nossa vida. Verdade. Então, um primo, cujo pai era o único, um dos poucos médicos da minha família, um tio-avô meu, na verdade, e eles assim, Eurico, tu vai fazer educação física? Então, na época, isso há 7 anos atrás, educação física era para dar aula em escola, Então, tem certeza, tu vai fazer para trabalhar em colégio. Então, quem sabe não faz medicina e faz medicina esportiva, que é uma coisa nova que está surgindo, coisa e tal. E aquilo ficou na minha cabeça e na hora de eu me inscrever no vestibular, na fila do banco, eu acabei marcando medicina. Então, totalmente programado, E aí, então, acabei entrando na faculdade de medicina. Não tinha medicina do esporte em Santa Maria. Ainda era uma especialidade muito nova na época. E aí eu acabei, por conta da minha asma, da minha rinite, me aproximando da pneumologia e acabei depois me tornando monitor de pneumologia. Depois, posteriormente, virei residente, aí, então fiz a especialização em pneumologia. 1 ano de medicina interna, 2 anos de pneumologia na época. E aí, depois disso, acabei, então, encontrando Santa Cruz do Sul, que é onde eu estou aí há quase 30 anos.
Sim, cidade maravilhosa, né? E, Carlos, eu acho, te escutando, né? Eu que sou mãe, vejo como é importante a gente ensinar para os filhos essa coisa dos combinados, né? Eu acho que é um primeiro gancho, assim, que eu faço da tua fala. É, como hoje os pais têm esse desafio, não conseguem mais como antigamente. Parece que a gente quer ser o pai legal, o pai que não frustra, né? E eu acho que isso é muito bom trazer na tua fala, porque é isso. A gente prepara o filho para o mundo e ele vai lidar com combinados, tem coisas que ele não vai gostar, a constância é cansativa, né? Então, muito interessante isso. E também, eu fiquei curiosa com relação à medicina. Tu te inscreveu e tu passou de primeira, assim? Na verdade, eu acabei entrando na segunda turma da Universidade Federal de Santa Maria, porque foi meu primeiro vestibular, né? Na época, todo o acesso era só via vestibular, uma coisa que hoje é totalmente distinta, não consigo nem entender direito todo esse monte de mecanismo que tem hoje para alguém entrar numa faculdade, mas na época era vestibular, era meritocracia, quem entrava ali, tirava as melhores notas, entrava na faculdade. E é que eu tinha uma chance, entendeu? Então, remontando àquela época, uma época que meus pais haviam se separado, alguns problemas pessoais aí em relação ao meu pai, que adoeceu na época, questão de alcoolismo, coisa e tal. E aí meu avô, de quem eu levo meu segundo nome, que me deu a oportunidade de, olha, eu sei que tu quer fazer vestibular, tu quer fazer medicina, vou te apoiar nessa decisão. E para mim estava muito claro na minha cabeça que eu tinha aquela chance, aquela oportunidade. Então eu me lembro de passar noites e noites em claro estudando. Tu te preparou muito, então. Para passar no vestibular e graças a Deus consegui, né? Que legal. Mais uma vez a disciplina, né? Carlos, pensando assim no teu início, né? Quando tu começou a atuar, conta pra gente como é que foi, quais foram as tuas maiores frustrações, se teve algo que te chocou, assim, nesse momento de entrada, né, na carreira, iniciar a atuação. Conta pra gente como é que foi isso. O período da residência é um período muito interessante porque tu tá aprendendo, tu tá dentro ainda do hospital-escola, né? Mas o grande baque é quando tu sai do hospital-escola, tu sai da residência e tu cai no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi humildade, porque tu sai da residência, tu acha que tu sabe tudo, que tu é o maioral, que tu tá dominando todas as áreas da especialidade, que aí tu vai chegar em todos os lugares, as portas vão se abrir e vai ter mercado, vai ter cliente, vai ter... E ali foi um choque de humildade, porque eu levei aqui em Santa Cruz, em torno de quase 3 anos, para poder entrar no corpo clínico de um hospital na época. Sim. Tinha que bater de porta em porta dos consultórios para me apresentar, dizer quem eu era, o que eu fazia, por que eu estava na cidade. A Santa Cruz era muito fechada para novos médicos na época, sofri bastante aqui inicialmente. Mas aquela coisa, tudo que é difícil é porque depois a recompensa é grande, né? E eu acho que o principal baque foi esse, de chegar e tu achar que tu vai ser recebido assim de portas abertas, que tudo vai ser fácil, que vai ter cliente, que tu faz uma medicina de qualidade. E, na verdade, eu comecei devagarzinho, atendendo posto de saúde. Já em seguida eu investi no meu consultório, mas ficava lá estudando, ficava criando os meus protocolos, minha papelada, que até hoje, em parte, eu ainda uso. Então, foi um período que aí, pelo menos, eu tinha tempo para, às 10 horas da manhã, ia lá para o Parque do Oktober, caminhar, correr. Fiquei bem fisicamente. Já mais qualidade de vida. Isso. Aí, eu acho que esse foi o primeiro baque inicial. Essa questão da humildade, tu achar que tu vai chegar e já vai explodir. E tudo isso tem a colheita... Ela depende de você plantar, de você cuidar, até que você consiga colher, né? Tentei, em algumas situações, foram tão dramáticas aqui na cidade, que eu me lembro de um momento, enchi o porta-mala do meu Corsa com tudo que eu tinha, meus bens pessoais na época, e disse para a Luciane, na época, já éramos casados, e disse assim, eu vou embora, não vou ficar aqui. A Luciane atuava em Venâncio. Eu vou me embora, não fico mais nessa cidade. E aí ela diz assim, te acalma, não sei o quê. Então, aquela importância das pessoas na sua vida que fazem com que você tome as decisões não de forma não pensada, mas de forma mais racional, não me arrependo nem um pouco em ter persistido, ter ficado em Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade com uma qualidade de vida espetacular. É um lugar que é difícil para você conquistar
digamos assim, a confiabilidade, a confiança das pessoas, mas uma vez que as pessoas confiam em você, elas realmente valorizam o seu trabalho. Então, acho que Santa Cruz é uma cidade acolhedora, dentro das suas características, mas que tem muita oportunidade e uma qualidade de vida espetacular, excelente, um lugar maravilhoso para a gente criar nossos filhos. É uma cidade que tem uma diversidade cultural, de cabeça, e pessoas muito prósperas, pessoas muito com a cabeça muito para frente. E isso é muito bom, porque isso nos torna um lugar diferente e faz com que a gente seja melhor aqui também, né? Eu acho também, Carlos, eu vejo que Santa Cruz tu vê muita gente batalhando. Muita gente, assim, que tem um objetivo claro e que tá batendo no mesmo jogo que tu, assim, que também tá buscando, que também quer crescer, que também compra curso, vai para fora, viaja, faz mentoria. Então, mesmo sendo uma cidade muito pequena, a gente vê um perfil de pessoas que estão também em constante evolução, assim. Isso, a gente que senta com muitos empresários, a gente vê um jogo bem bonito na nossa cidade, assim. Até provavelmente, talvez, até por essa questão de ter muita convivência com pessoas de outros países, né? Então, tem muita questão dos estrangeiros aqui por causa das empresas, das indústrias. Então, isso sempre também, eu acho que favoreceu esse ambiente, assim. Carlos, e agora, então, pivotando um pouco o assunto, eu quero ir para o marketing. Quando ele entrou na tua vida? E qual ação, qual conduta que tu teve, que tu sentiu assim, nossa, isso aqui dá muito resultado, isso aqui muda o meu jogo, vou por esse caminho? Na verdade, não só o marketing, mas o empreendedorismo, a inovação, todas as coisas que hoje fazem parte do meu repertório surgiram de novo, daquela maneira assim, totalmente não programada, quando um amigo me convidou. Eu tinha muito envolvimento com esporte. A gente tinha um projeto grande aqui em Santa Cruz com judô, com as crianças, um projeto social. E um colega fisioterapeuta, o Daniel Cruz, me convidou. Eurico, está acontecendo um evento aqui em São Paulo que é a tua cara, que eu estou fazendo um curso que chama Negócio de Palestra, o professor Roberto Chiniachique. E ele está fazendo aqui um concurso para as pessoas que trabalham com alguma coisa social, apresentem o seu trabalho e vão concorrer a algumas vagas para o país inteiro na parte presencial desse curso, que é a parte final desse curso. E aí, muito mais em respeito a ele, eu gravei um videozinho rápido, escrevi alguma coisa no papel e mandei, e acabei sendo escolhido para ir lá. E quando eu cheguei lá, eu tomei um choque de realidade. Primeiro, eu fui cheio de preconceitos, assim, eu não vou me abraçar em ninguém, essas frescuras, esses troços aí, babamá. E aí cheguei lá e tomei um choque que, assim, ouvi falar de startups, que eu não me lembro se eu acho que eu já tinha ouvido falar sobre isso antes. Ouvi falar da importância do marketing e que ninguém mais dali para frente, isso era lá em 2015, 2016, por aí, ninguém mais ia ler nada, as pessoas não iam mais, dali para frente ia ser vídeo, que quem não tivesse a preocupação com o marketing ia estar fora do mercado ao longo dos anos. Comecei a ver um monte de gente extremamente jovem fazendo coisas fantásticas, assim, com audiências grandes. E eu disse assim, cara, que mundo é esse que eu nunca enxerguei dentro das quatro paredes do meu consultório? Sim. E a partir dali que eu fui, então, ganhar, digamos assim, a prestar atenção nessa questão do marketing. Então, eu comecei a contar para as pessoas o que eu fazia, das coisas que eu tinha do judô, né? Comecei então a fazer vídeo, criei o canal no YouTube, né? Aí nesse meio tempo teve a parceria então com a Roberta, que foi quem nos apresentou, né, Maia? É verdade. E ali eu comecei então a criar conteúdo e eu comecei a dar nome para as coisas que eu já fazia de maneira intuitiva. Então eu sempre fui empreendedor, só que eu não dava nome, não sabia o nome que as coisas tinham, né? Então quando eu criei minha clínica com espaços para que outros médicos utilizem o espaço físico sem nenhum tipo de trabalho para o médico, então a gente tem toda a estrutura, a parte de gestão, a parte tudo na mão do médico para ele só chegar lá e atender. Depois eu fui entender que o nome disso é coworking, né? Então eu fui dando nome para as coisas. E o marketing ali veio como a principal ferramenta para a gente comunicar para o mundo quem eu era, o que eu fazia, da forma que eu fazia. E aí eu fui entendendo, fui estudando mais, até que hoje para mim o marketing ele é uma filosofia de vida, né? Tudo que a gente faz a gente está comunicando. Desde que a gente nasce até a gente sair desse mundo, ou talvez até depois que a gente sair desse mundo, a gente está sempre comunicando. Então, tudo que a gente faz, a gente está dando algum recado para alguém, a gente está contando alguma coisa para alguém, e se a gente não presta atenção nisso, às vezes o recado ele não é
digamos assim, o ideal, o melhor que a gente pode passar. Não que não seja autêntico, mas é ser autêntico, mas de maneira mais pensada, mais intencional. E aí, com certeza, as pessoas vão prestar mais atenção no que a gente faz, o que a gente é, ou nas histórias que a gente tem para contar para as pessoas. Então, o marketing tem que ser algo que tem que fazer parte da vida de todo mundo, a menos que a pessoa não queira, de maneira nenhuma, ser significativa nesse mundo, passar totalmente desapercebida. Aí, mas mesmo que ela tenha essa vontade de que ninguém saiba quem ela é, que ninguém a perceba, o que vai acontecer? Existe o posicionamento. Né? As pessoas, na cabeça delas, elas te posicionam de alguma maneira. Então, você tem uma oportunidade, através de um marketing estratégico bem feito, de deixar muito claro na cabeça das pessoas o seu posicionamento e elas te verem da maneira que você gostaria que elas as vissem, ou elas vão posicionar você do jeito que ela imagina que ela tem que fazer isso. Então, isso a gente só muda essa maneira como as pessoas vão nos enxergar através do marketing. Então, para mim, marketing hoje é algo que eu acordo e durmo e talvez até sonhe fazendo marketing. Verdade. Tu sabe, Carlos, que uma coisa, quando tu fala em posicionamento, né? Tu vem de uma geração aí que tinha muito preconceito em cima do marketing, né? Não só tinha, como tem. Tem ainda. Tem ainda, né? Eu lido com isso todos os dias. Eu sou mentor de médico, então um dos meus grandes trabalhos é tentar mudar a cabeça dos médicos em relação a isso. O que tu acha que mais trava eles hoje? O que mais trava é os dogmas, os paradigmas, os preconceitos, né? Porque na academia, principalmente a minha geração, quem está aí em 40, 50, 60 anos, a academia, a gente tinha que ser técnico. E acabou, o resto é bobagem, o resto é para outras pessoas. Então, tu não podia dar nenhum preço no teu trabalho. Que isso era feio, entendeu? E isso fica na cabeça das pessoas. Sim. As pessoas foram treinadas dessa maneira. Então, não existia... E era uma época diferente, né? Era uma época de escassez. Então, eram poucos especialistas, eram poucos médicos, a comunicação quase não existia, era local, e tu concorria com os teus concorrentes locais, e hoje não. Hoje a gente está concorrendo com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Não é só no teu país. Então, você pode acessar, por exemplo, médicos de qualquer lugar do planeta, né? Então, mudou completamente o jogo. E hoje nós estamos vivendo uma época de abundância de informação, abundância de especialistas. Ou seja, como é que eu me diferencio, como é que eu apareço só sendo tecnicamente bom? Não vai mais acontecer. Então, daqui para frente, cada vez mais, o que eu vejo no dia a dia são médicos extremamente qualificados, bons tecnicamente, e que me procuram porque, assim, tem uns caras novos aí, uns guris que se formaram ontem, saíram da residência ontem e estão com o consultório cheio, e o meu, assim, tá meio de lado, porque né? Eles vão lá, fazem vídeo na internet, ficam falando na internet. Então, ainda dá tempo, quem ainda não se posicionou, mas já perderam bastante tempo, né? Então, escutei recentemente que, na verdade, o digital ele é uma avenida, né? É uma Champs-Élysées, é uma, sei lá, uma dessas grandes avenidas, das grandes cidades aí. E tá todo mundo passando naquela avenida e, de alguma maneira, tu tem que chamar atenção. E aí, só que essa avenida agora já está completamente lotada e abarrotada de outdoors, de troço audiovisual, que é muito difícil hoje você conquistar a atenção das pessoas e cada vez mais caro. Então, quanto mais demorar para fazer isso, mais caro e mais difícil vai ficar. Então, para quem já tem essas pegadas digitais há mais tempo, isso facilita. Então, como eu estou há 10 anos aí, poderia estar bem melhor, porque se eu não tivesse, em alguns momentos, postergado essa minha presença no digital por conta do meu papel como médico, de eu ficar sendo mais médico e não cuidar tanto do meu digital. Mas eu tenho 10 anos, no mínimo, aí já de história. Então, todo mundo, quanto mais cedo, se não tiver, começar a fazer e estar no digital, ele vai ter mais um espacinho um pouquinho maior nessa avenida aí para que alguém preste atenção nele. É aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? É verdade. E a gente observa aqui muito na Rei profissionais muito bons, muito qualificados, que chegam bem frustrados, porque bem isso que tu comentou, assim, colegas médicos que não estão tão bem preparados, mas que alcançaram esse consultório cheio. Mas aí vem um ponto que eu quero secar um pouquinho mais sobre o assunto de posicionamento.
Aí eles nos perguntam assim, mas eu não sei como me posicionar. E eu vejo que o posicionamento, ele nasce muito do autoconhecimento, né? Das pessoas, assim, se conhecerem, de saberem quais são os seus atributos, os seus diferenciais, e o que ele tem, a forma que ele entrega, o que ele entrega, como é diferente, por que é diferente. E aí eu queria a tua opinião sobre posicionamento. Como tu vem entregando isso dentro da tua mentoria? Tu sabe que quando tu anuncia para as pessoas, o meu marketing, por exemplo, da mentoria, é sobre crescimento, organização do negócio, com crescimento e com economia de tempo para o médico, para que ele possa ser gente, para que ele possa estar mais com a família, para que ele possa cuidar mais de si, etc. Eu não vendo mentalidade, porque mentalidade não vende, porque as pessoas, na sua sabedoria, acreditam que a cabeça está tudo bem, que a mentalidade delas está ok, está correta. As pessoas, se a gente vai falar sobre, cara, a gente precisa primeiro olhar para dentro de si, ninguém quer olhar para dentro de si. Então, especialmente algumas classes, como a minha, tem mais dificuldade ainda de fazer isso. Mas quando o colega entra na mentoria, aos poucos, com jeito, quase com um trabalho psicólogo, eu vou dissecando os valores pessoais, os valores da marca dele, e em cima disso a gente vai construir o posicionamento dele. Então, é exatamente isso, que é a questão do autoconhecimento. Se tu não te conhece, ou se tu não conhece quem é o teu cliente ideal, o teu ICP, a tua persona, tu vai comunicar para quem? Tu vai comunicar o quê? Então, o que eu mais escuto, às vezes as pessoas me procuram, Eurico, eu quero aprender, eu quero fazer uma mentoria, mas eu preciso, para o meu marketing, eu quero melhorar meu marketing, eu quero fazer marketing, mas eu estou na dúvida se eu invisto em tráfego ou se eu faço a mentoria. Começa muito antes disso, né? A dor dele é muito antes disso, né? Aí eu disse assim, cara, mas tu vai investir em tráfego no quê? O que tu está comunicando? Não tem nenhum produto envelopado direito, né? Então, assim, a pessoa não sabe quem é o seu ABC dos seus produtos, ele não sabe qual é aquele produto que performa melhor, ele não sabe qual é a regrinha de Pareto, né? Qual é o 20% das coisas que eu faço que corresponde a 80% do meu faturamento. Aí depois, em cima disso, aí tu já vai começar a entender para quem tu tem que falar, que é a tua persona, o teu ICP. Mas antes disso, tu tem que saber quem você é, que é essa questão do posicionamento, que é do autoconhecimento. Eu lembro sempre de uma figura, de uma apresentação do Arthur Bender, né? Que tem um dos livros clássicos aí, que há pouco tempo fez 20 anos aí, que é o Personal Branding, e que ele tem uma árvore frondosa assim, diz, cara, isso aqui é a tua imagem. E aí depois embaixo da terra, ali tem as raízes que seguram essa imagem. Que se essas raízes forem fracas, qualquer vento derruba essa imagem. Agora, se tu tiver raízes muito fortes, mesmo alguma crise de reputação, mesmo coisas que vão e vai acontecer, vão abalar a tua reputação, vai abalar a tua imagem, as tuas raízes é o que vai garantir que essa árvore fique de pé depois do temporal. Então, são os teus valores pessoais. Então, quando a tua imagem, o teu posicionamento está baseado nesses valores pessoais, a tua imagem ela é forte, ela é autêntica, ela realmente comunica o que tem que comunicar. Por isso que a gente não tem como separar o técnico do pessoal, porque nós somos um ser humano único, né? Então eu vou fazer uma rede social só para o técnico. Não, eu vou fazer uma rede social... É uma junção, né? Técnica e posicionamento. Que mostre quem eu sou como ser humano. Claro. Porque as pessoas se conectam muito mais com a pessoa do que com o técnico, né? Então, quando eu mostro a minha humanidade para as pessoas, quem eu sou, o ser humano que eu sou, o pai, o marido, a pessoa que participa da comunidade, etc., aí a gente está levando os nossos valores para a nossa comunicação, aí a gente realmente está criando posicionamento, e aí a gente vai ganhar a atenção das pessoas, né? E aonde está a atenção das pessoas, como diz o Samuel Pereira, né, no livro dele, Atenção, é onde está o dinheiro. Então, o dinheiro sempre é consequência. Mas o trabalho tem que ser bem feito para que eu consiga ganhar a atenção das pessoas. Uma vez que eu ganhei, eu vou atrás da confiança, e depois que eu ganhei a confiança, aí as vendas, por exemplo, acontecem de uma maneira natural. Então, eu acho que esse é o caminho. E um gancho aqui, Carlos, eu vejo que muitas vezes, principalmente os médicos, eles têm medo de se comprometer no digital. Por exemplo, assim, usa caneta emagrecedora ou não usa caneta emagrecedora? Não, eu digo assim, na medicina tem base científica para tantos caminhos, né? Para se dissecar em tantos caminhos. Mas tu tem que te posicionar naquilo que tu acredita. Para os meus clientes, eu acredito que é esse caminho, né? A gente, clientes, pacientes, né? Eu acredito que esse caminho é esse o plano que eu identifico para ele, o destino que eu acho mais interessante, né? Que ele assuma. Claro que cada paciente tem a sua autorresponsabilidade também daquilo que ele quer fazer. Mas eu vejo assim, comprar a briga. Qual o caminho, aquilo que tu acredita, né?
Às vezes é até o medo de julgamento até dos próprios colegas de profissão, né? Ixi, isso Mas é aí mais não se conecta com o público certo. Aí muitas vezes traz o público errado, né, para o consultório dele, que está esperando, tem uma expectativa e não é aquilo que ele entrega. Então, assim, a importância de se comprometer com aquilo que tu acredita, né? Eu acho que isso a gente vai conseguir na medida que a gente conseguir se libertar de algumas coisas. Então, no meu último livro, que é Saúde Financeira para Médicos, inclusive a gente trata de 5 liberdades do médico e uma delas é a liberdade social. Liberdade social significa eu agir de acordo com os meus valores, os valores da minha família, para comunicar, para fazer aquilo que eu acredito que é o certo, independente de eu estar preocupado com a opinião alheia. A opinião que me interessa é a opinião de quem está próximo, de quem faz parte do meu círculo e dos meus clientes, obviamente, porque a opinião deles, para mim, também é muito importante. Agora, a opinião do colega, que pode ser um concorrente, opinião todo mundo dá. Sim. Eu prefiro comprar e pagar muito caro por opiniões que realmente fazem sentido para mim. Hoje eu faço parte pelo menos, hoje eu estou fazendo 2 mentorias nesse momento, mentorias aí na cifra acima dos 6 dígitos, pago bem caro, para realmente ter opinião de gente que tem estrada, que tem experiência para me dar opinião. Essas são as opiniões que eu escuto. Ou a opinião das pessoas que eu quero bem, que estão próximas de mim, que eu sei que realmente querem o meu bem, mesmo se a opinião seja boa ou seja crítica, né? Mas a gente tem que fechar os olhos para o que os outros vão pensar e realmente acreditar no teu propósito. Qual é o meu propósito estar fazendo isso? E sabe que vai ter crítica. Então, entrar no digital vai ter o hater. E às vezes o hater até ele te alavanca, porque as pessoas gostam de ti, vão lá e te defendem, né? Mas o próprio nome diz posicionamento. Quem não se posiciona, quem não dá opinião, é morno. Né? E até na Bíblia está escrito o que vai acontecer com os mornos, né? Os mornos, lá está escrito lá que vai ser até cuspido, né? Então, é muito isso. Se a gente é morno não ocupa lugar na mente de ninguém. Então, a gente tem que ter essa força, né, de dizer o que tu pensa, de não perder a capacidade de te indignar com as coisas. Tem um livro que é o Originais, né, em que ele traz muito essa coisa que os originais, às vezes, eles são muito mal vistos numa empresa, algum lugar, porque é o cara que parece um cri-cri, um chato, que ele está sempre querendo que a coisa melhore, reclamando, dando opinião, né? Num ambiente aberto para inovação, para crescimento, essa pessoa é muito bem vista e bem recebida. E agora, em alguns ambientes que são atrasados, onde que as lideranças são na forma de comando e controle, essa pessoa às vezes é mal vista. Mas a gente não pode perder essa capacidade de originalidade, da gente realmente querer que as coisas melhorem, esse olhar de excelência, né? Isso é o mindset de crescimento que a gente chama, porque isso que vai fazer com que eu realmente crie um posicionamento forte e que realmente as pessoas prestem atenção na minha opinião. Então, eu já sofri bastante por ser assim, mas foi isso que me trouxe onde eu estou hoje. Então, algumas vezes até me posicionei de forma muito firme em relação a algumas coisas. Algumas pessoas não entenderam, por questão até aí na época do Covid, eu sofri bastante por tomar posicionamento, mas ao mesmo tempo o trabalho que eu fiz durante a pandemia de Covid, as pessoas que eu ajudei, isso me colocou num outro patamar de atenção, de posicionamento na cabeça das pessoas, pelo meu comprometimento e pela minha forma, pela minha atitude, sempre em prol da decisão majoritária, da escolha, que é do médico e do paciente, independente de política, independente de qualquer coisa, obviamente que baseado em ciência, mas a decisão final sempre é uma cocriação entre paciente e médico e ninguém pode interferir nessa relação. Então, isso é uma decisão tomada entre essas duas entidades, né, entre o cliente e o médico, e isso tem que ser respeitado, né? Então, eu sempre me posicionei dessa maneira. É doloroso, às vezes, a gente tem que dar alguns passos, às vezes, para trás, se posicionar, às vezes a gente tem que discutir, argumentar. Muitas pessoas, às vezes, podem não entender, mas, com certeza, é o que gera, digamos assim, a respeitabilidade e o posicionamento sobre o que você pensa e sobre o que você acredita. Perfeito. E é aí, né, Carlos? Eu acho que é um ponto como tu te posiciona na vida, que aí sim vai para o digital, não o inverso. Exatamente.
E a próxima pergunta qual é aí, Vives? Então, Carlos, nessa tua jornada aí de ajudar outros médicos, né? Conta pra gente como que surgiu a ideia do TAC. Conta pra gente o que é. Tá bem. TAC é a abreviatura, né, da minha mentoria, que é a transformação além do consultório. Porque realmente uma mentoria transforma a vida das pessoas, né? E por que é além do consultório? Porque assim, além de transformar o negócio, a gente transforma as pessoas. Se a gente não conseguir transformar a pessoa, a gente não consegue mudar no negócio, né? Então tudo começa pelo negócio, que é o que atrai. As pessoas querem melhorar, querem crescer, querem organizar, querem ter mais tempo, mas a gente começa trabalhando, primeiro é conhecer a fundo o aluno de mentoria e depois disso a gente poder entrar realmente no negócio dele de uma maneira que, com estratégias, com frameworks, com ferramentas que realmente ajudem. Mas ele precisa primeiro mudar a maneira de pensar em relação a vários assuntos, como por exemplo o marketing. Eu sempre adorei sempre gostei muito de educação, sempre fui apaixonado por educação, mas há muitos anos atrás eu entendi que o meu papel como professor universitário, eu era muito pouco valorizado dentro de onde eu estava. Eu adorava fazer o que eu fazia, mas eu me sentia pouco valorizado, inclusive do ponto de vista financeiro, porque aí eu acabava, não, vou atuar como médico, porque isso aqui não me devolve o valor financeiro que eu mereço pelo tamanho de empenho que eu coloco aqui. Então foi isso que me fez sair da vida universitária, dei aula durante 10 anos, e começar a focar. Eu comecei dando aula em pós-graduações, que me remuneravam melhor, que me davam mais autoridade, que me valorizavam. Depois disso, eu comecei, por causa do digital, a fazer cursos. Então, fui chamado por grandes grupos de educação médica no país para fazer cursos, criar cursos digitais, como o Grupo AFIA. Alguns grandes polos hoje de pós-graduação também no país, como o Grupo Cetros, e aí sempre comecei a ser chamado por esses outros assuntos, não pela pneumologia, que eu estava fazendo e criando conteúdo sobre isso. Então, o conteúdo que eu comecei a criar, de maneira totalmente sem um objetivo específico, era mais realmente compartilhar o que eu vinha estudando e aprendendo, é que foi me levando para esse caminho. E aí a ideia era ser palestrante, então eu sou apaixonado para falar para as pessoas, então vou dedicar essa minha vontade, essa minha coisa da educação para palestras. Então, até antes da pandemia, eu cheguei a falar para 2 a 5 mil pessoas em palestras por ano. Então, ali em 2019, eu tinha até um cálculo, não sei se foi em 7 ou 9 estados, foram um público em torno de 5 mil, entre 5 mil pessoas mais ou menos. Cheguei a falar em palestra que tinha 1.000 pessoas, né? E não vou lembrar agora exatamente dos números, mas a ideia era essa. Aí chegou a pandemia, acabou o presencial, e aí eu comecei então a fazer encontros online, mentorias coletivas. Aí alguns colegas começaram, Eurico, eu preciso mais. Aqui no meio de todo mundo eu não consigo ter resultado, eu não consigo fazer as coisas sozinho. Aí começou então, eu fiz o MVP, o meu produto mínimo viável, inicial, com valor baixo. Trouxe alguns amigos para serem meus alunos de mentoria. E a partir daí então eu fui criando esse produto, que hoje tem 6 anos aí, então, que é a mentoria. E hoje, então, eu só faço mentorias individuais. O colega, eu tenho um programa de 1 ano, né? Então, antes eu fazia 3 meses, 6 meses, encontros eventuais. Hoje o meu programa é de 1 ano, porque é o período necessário para realmente a gente conseguir mudar as coisas e ajudar realmente os colegas. E dentro da mentoria, ela é uma mentoria muito personalizada, porque a pessoa tem a maior parte dos encontros são comigo pessoalmente, e isso é uma coisa que eu adoro fazer, que me põe no flow, né? E não é uma mentoria hoje que tenha um custo baixo, mas é um custo realmente assim muito razoável comparado à entrega que a mentoria tem trazido para os colegas. Eu estou muito feliz porque tem colegas hoje que eu consigo aí não só mudar a cabeça deles, que é a coisa mais importante, mas a gente consegue melhorar, que eles tenham mais tempo para fazer atividade física, para estar com a família. Mas pensando em resultado, eu tenho colega que triplicou o seu faturamento dentro da mentoria. Eu tenho clínicas que a gente aumentou o faturamento 70% no segundo mês. Então tem um monte de cases aí muito legais. Tenho alunos hoje quase do Brasil inteiro, do Piauí aqui ao Rio Grande do Sul. E para mim é um prazer
hoje poder ajudar os colegas e principalmente dar resultado. Eu acho que isso é o mais importante. Então, estou muito feliz, realizado por poder realmente fazer o que eu gosto de fazer, que é educação. E hoje o meu foco, então, é educação executiva com resultado. E para nós, Carlos, é muito bom os teus clientes. Vira e mexe, algum acaba caindo aqui para a agência, né? Depois a gente faz a continuidade. E aí, é uma coisa muito interessante, que é um profissional que ele vem com uma mentalidade muito assertiva. Ele sabe o que ele precisa, o que ele tem que contratar, o que ele tem que comunicar. A gente acaba sendo uma ferramenta para que isso aconteça, né? Então, a gente te agradece muito sempre essas tuas indicações, que são pessoas muito especiais, que acabam entrando para a nossa base de clientes também. E realmente do Brasil todo, né? E quando o colega não vem da mentoria, vem, por exemplo, um outro médico para vocês fazerem a comunicação, o quão mais difícil que é com esse colega? É o ponto do posicionamento. Do autoconhecimento, ele ainda não se conhece, o que ele tem que externar, como ele tem que externar. Então, isso já é todo um trabalho que a gente consegue fazer, mas ele vem muito mais pronto. Então, o trabalho é muito mais assertivo, o resultado vem antes, porque ele já sabe o papel dele. E aí, outra coisa que eu acho interessante também, ele não contrata uma agência e ele delarga. Ele sabe que a agência é um braço para que ele consiga fazer aquilo que é responsabilidade dele, né? Que tem muita coisa que a gente dá estrutura, mas é ele que vai ter que parar a rotina, a agenda, gravar o vídeo, lapidar o roteiro. A gente dá nortes de roteiro, mas tem palavras-chave, tem coisas que ele fala para o paciente em consulta que é aquilo que brilha os olhos ou aquilo que faz sentido e que eu, na minha cadeira de publicitária, não vou conseguir identificar se ele não me falar. Então, assim, vira um trabalho muito mais gostoso por essa troca colaborativa que acontece, né, Vivi? Com certeza. Sem isso, na verdade, o marketing ele não acontece, né? Sim. Então, se for algo que é uma agência que vai lá e faz o marketing pela pessoa sozinha, sem ter a participação... Não tem como. Não é só da área de saúde, mas em qualquer área, não vai ter resultado. Aí depois as pessoas ficam frustradas. Mas gastei e não resolveu nada. Se tu não te envolver, não adianta gastar. Se você vai investir em marketing, envolva-se para que aquilo realmente tenha a sua cara e te represente. E isso é que eu adoro aqui do trabalho de vocês. E quem me conhece sabe, não é puxar aqui a brasa pro assado de vocês sem um motivo, é que vocês conseguem fazer a leitura da nossa voz. Então, hoje, ninguém sabe se o que está escrito ali, se fui eu que escrevi ou se foi a Rei que criou, porque vocês falam a minha língua, o meu jeito de falar. Então, isso é uma característica muito interessante, porque essa parceria de co-criar a comunicação, ela fica tão forte a ponto que a voz é a mesma. Então, isso é muito bacana. E tu faz o tema de casa, né? Aí vem um ponto que aí eu te devolvo de novo. Porque, assim, a gente consegue chegar nessa afinidade de conteúdo porque tu faz o teu tema de casa. Tu te programa para gerar conteúdo. O YouTube é sempre um canal muito ativo. Teve pequenas pausas nesses 7 anos, porque eu estava fazendo cálculo desde 2019, tu é nosso cliente, imagina. Novembro de 2019. Mas tu sempre foi muito assíduo naquilo que tu te propunha fazer, né? E outra coisa que eu acho interessante, tu não muda de estratégia a cada 2, 3 meses. Tu cria uma estratégia e tu segue nela. Claro que olhando, melhorando, lapidando. E essa questão de tu sempre te colocar à disposição a criar conteúdos cauda longa, a gente não fazia tanta reunião, mas eu sabia onde a tua mentalidade estava. Eu olhava um vídeo teu no YouTube, eu sabia qual eram os pontos que tu estava estudando, melhorando, entregando dentro da tua mentoria. E aí, de novo, né, Carlos, é muito... A tua comunicação é muito reflexo de ti, da pessoa que tu é. Então, assim, siga determinado. E eu acho que uma prova social pura disso é aquele caso das imersões no Vale do Silício. Tu te lembra que assim, a gente não tinha nenhum produto, a gente comunicava, criava conteúdo há muito tempo para ti. Tu já tinha um YouTube bem estabelecido e a gente tinha um Instagram já com algumas publicações, aí algum tempo de gestão. E aí tu abriu essas imersões e foi uma loucura e era um valor expressivo, alto, né, para essas imersões. E no orgânico, assim, eu quero saber mais, aquela coisa assim, ó. Aí ali me veio também como profissional a prova ali de que vale a pena, sim, a gente investir
né, e ter essa constância de produção de conteúdo, que quando a gente abre as janelas de venda de produtos, a gente tem clientes bem interessados. E ali, como tu tinha criado um gargalo, porque tu não oferecia nada um produto muito claro de mentoria ainda, né? Quando tu veio com aquele produto do Vale do Silício, foi uma loucura. Quando tu veio com a mentoria, a gente tem até hoje leads orgânicos, né, Carlos, das tuas mentorias. E aí tu não tem a expectativa, isso eu também acho interessante, de só o digital resolver isso para ti. Eu vejo que tu te coloca em bons ambientes, tu faz palestras, tu trabalha o LinkedIn, assim, não é só o Instagram, são multicanais que tu trabalha muito bem. Então, é muito da tua postura também. A gente acabou sendo só o canal para essas coisas acontecerem. Só a ponte, né? Só o canal, não, né? É muito mais do que isso. Mas essa coisa hoje de ser omnichannel é uma coisa importante. Tu tem que estar em todos os canais, desde que você cuide de todos os canais. Se você não tem braço para cuidar de todos os canais, é melhor que você fique num só e bem feito. Então, começa com um, aprimora, depois evolui para os demais. Mas eu acho que é importante... essa semana, a aula da parte dos grupos lá da mentoria, meus alunos têm aulas individuais comigo, mas a gente depois tem alguns encontros em grupo. E dessa semana, a aula foi conteúdo é rei. Né? Então, é rei. E social selling. Então, a gente está falando exatamente disso. A geração de valor, ela parte da entrega de conteúdo de valor. Não é vender. A venda, ela vai acontecer ao longo do tempo, mas quem quiser chegar vendendo, não vai acontecer. E a rede social, ela é uma vitrine em que você vai oferecer aquilo que você tem de melhor, mas nem todo mundo vai querer entrar na loja de primeira. Mas se você fizer um trabalho bem feito, ao longo do tempo as pessoas vão em algum momento entrar na sua loja. E aí você tem que ter também a estrutura de receber bem essas pessoas, de entender o que elas estão buscando, de oferecer o produto certo. Então, é toda uma construção. E a rede social é uma das formas da gente vender, né? Então, outras formas da gente trazer leads, trazer possíveis clientes, são eventos presenciais, é a indicação, são os parceiros estratégicos. Então, não é só o trabalho da rede social, o trabalho da rede social é um dos braços mesmo, mas se você faz esse braço muito bem feito, os outros também, todos eles ficam facilitados, porque é uma grande vitrine, é onde você vai poder mostrar quem você é, o que você faz, os valores que você tem e assim por diante, né? Perfeito. Eu acho que a gente poderia agora ir para perguntarmos também desse teu pilar de inovação, que é muito forte. Sei que hoje tu investe no Tume, tem mais aplicativos, mais startups aí dentro do braço da Tume, né? Nascendo e acontecendo. Eu acho também dar palco para esse projeto é legal. Bora. Quando eu comecei esse movimento todo aí, uma das coisas que eu mais me identifiquei foi com a inovação. E aí vem essa questão até do Vale do Silício, né? Então, eu fui para o Vale do Silício, porque médico, a gente sempre quer fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, o que eu vi? Que dessas coisas todas que eu comecei a enxergar, a inovação era o que me atraía mais. E aí eu acabei... onde é que nasceu isso? É o Vale do Silício, Vale do Silício, Vale do Silício. Aí eu encontrei uma imersão de saúde no Vale do Silício e fui para lá em 2017, 2018. Voltei de lá, aí sim a minha cabeça virou 360. E a partir dali eu nunca mais fui a mesma pessoa. E aí depois veio até que eu acabei virando co-host dessas imersões lá no Vale do Silício. Levamos mais de 200 profissionais de saúde, principalmente médicos, para lá entre 2021, 22, aí depois em 23, como ficou meio complexo do ponto de vista de segurança a região de São Francisco, eu acabei parando de fazer essas imersões, mas foi assim extremamente interessante o contato com a inovação, porque a inovação muda a tua maneira de pensar, então tu desenvolve uma série de novas mentalidades, de novos mindsets, né, que são extremamente importantes hoje para mim como pessoa. Tanto que o livro que eu estou escrevendo agora, que é sobre serendipidade, muitas pessoas podem não saber o que significa, mas sabe aqueles acontecimentos, aquelas descobertas que parecem ser ao acaso, e que na verdade não é ao acaso, é porque você criou ali uma estrada até aquele ponto em que aquela oportunidade ela cai no seu colo. Mas ela não caiu por acaso, ela caiu por causa de uma construção. Então, o livro eu quero trazer como que a gente constrói espaços e caminhos que nos
levem até a serendipidade, até que as oportunidades. Porque tem muita gente que reclama que parece que todo mundo tem sorte, só eu tenho azar. Não é porque as outras pessoas construíram a sorte delas. Então, o livro trata exatamente disso. E ali eu trago uma série de caminhos para a serendipidade, muitos deles eu aprendi através do aprendizado com a inovação. A mentalidade de compartilhamento, que não adianta a gente ficar com a ideia para a gente, o que vale é a ação, a mentalidade do aprendizado para a vida toda, o lifelong learning, né? A mentalidade de diversidade, então a importância da diversificação em todos os sentidos e por aí vai. Uma série de mudanças de paradigmas que fazem com que a gente se torne mais propenso a ser encontrado por oportunidade. E a inovação, quando a gente entra na inovação e as pessoas entendem que tu tem essa mentalidade, o que acontece? Elas te procuram para te apresentar as ideias delas. E aí tu começa a enxergar, antes que os outros, também as oportunidades até de investimento, por exemplo, em startups. E startup é uma maneira muito legal de pensar negócio, de pensar criação de negócio, porque ele tem um framework muito ágil, né? Daí vem também esses movimentos do Agile, né? Do ágil, do Scrum e etc. E isso é muito interessante porque a gente traz isso para a vida da gente, que é tu criar, né? O build ali, eu testar, né? Eu aprender. E a partir disso eu vou ver se isso faz sentido para mim dar continuidade nesse negócio. Vou criar isso da maneira mais rápida e barata possível para testar. Aprendi, e nesse aprendizado eu vou ver se eu vou pivotar para alguma outra coisa ou se eu sigo investindo naquilo ali. Então traz muito essa coisa do timing, do planejamento com stop planejado, até onde eu vou, qual é o dinheiro que eu vou investir. Então essa mentalidade faz com que a gente consiga ser mais, digamos assim, procurado, né? Pelas oportunidades. Então, me envolver com inovação é uma cachaça hoje, no bom sentido. E a Tume, eu sou muito disciplinado. Eu voltei do Vale do Silício a primeira vez e estava lá com a Natália Benvenuti, a Nath, a esposa do Maurício Benvenuti, autor de diversos livros aí, e a Nath era quem estava capitaneando a imersão de saúde, a primeira lá no Vale, e ela disse assim, Eurico, estiveram aqui já conosco, lá do Rio Grande do Sul, a doutora Alessandra Morelli e o doutor Cristiano Engel. Te aproxima dessas pessoas que eles têm já a mentalidade que tu está buscando. Sim. Sou muito disciplinado, vim para cá, levei quase meio ano para conseguir chegar perto deles. Bom, trabalho de casa bem feito. A Alessandra hoje, ela é a CEO da empresa da qual eu sou sócio, que é a Tume. Dentro da Tume hoje a gente já desenvolve outras áreas, como por exemplo a área respiratória. A gente tem hoje um aplicativo para a área respiratória que é o Aire, em que está disponível já para uso pelas pessoas nas lojas de aplicativos, para os colegas médicos que querem ter um acompanhamento mais próximo dos seus clientes, né? Depois disso aí, eu me aproximei também do Cristiano, que é um anestesista, que tem uma empresa hoje ligada à educação de tecnologia e inovação, e que é um dos autores também do meu segundo livro, que é o Novo Mindset Médico, assim como a Alessandra. Então, ver que o trabalho de casa bem feito, a consistência, a disciplina para fazer o que tem que ser feito, vai te colocando em ambientes, em lugares que vão estar sempre te favorecendo para que você siga crescendo. Então, isso para mim sempre foi uma constante que eu trouxe lá do judô, do esporte, de casa, aquele ensino da persistência. Se talvez meus pais não tivessem me obrigado a seguir no judô, talvez eu não tivesse essa disciplina para ir sempre adiante nos meus projetos. Então, quando eu vejo um paciente, um pequeno paciente lá, que a mãe diz, ele estava fazendo judô, mas parou. Aí foi fazer karatê, parou. Aí ele foi estudar violino e parou. Aí eu me lembro até de dizer para um amigo uma vez, pelo menos o violino agora que tu comprar dá para ter pendurado na parede de enfeite, né? Porque tu comprou kimono, ele parou. Ele comprou não sei o que, ele parou. Tu comprou raquete, ele parou. Assim, cara, ensina para ele que ele tem que ter persistência em alguma coisa. É interessante a gente experimentar diferentes coisas, mas tem que ter uma combinação. Senão, daqui a pouco, a criança entende e o adolescente depois executa. Aí ele vai entrar num curso, vai fazer outro e nunca vai terminar nada. E assim ele vai levar para a vida dele que nunca vai parar em lugar nenhum e nunca vai ter consistência nas coisas. Então, tudo vem da base, né? Então, essa disciplina eu trago até hoje e isso só me trouxe coisa boa. E em relação à inovação, a mesma coisa. Comecei fazendo isso, aí aquele espírito de impostor, ou seja, cara, será que eu sou a pessoa certa para estar falando disso? Será que eu tenho autoridade para falar nisso? E, bom, se eu vou falar sobre inovação, eu tenho que me envolver com inovação, eu tenho que virar startupeiro. E aí, por aí foi o caminho para que eu pudesse realmente ter autoridade para circular entre todas essas áreas. Então,
tem pessoas que dão um foco muito numa única coisa e fazem aquilo muito bem e masterizam aquilo, mas eu consigo ter esse foco mais multi, assim. E é interessante porque cada uma dessas vivências, se eu talvez fizesse só isso, eu conseguiria exponencializar isso muito mais, mas tudo isso para mim é uma construção e que me dão principalmente background, pilares, para que eu possa, por exemplo, ajudar um colega médico em qualquer uma dessas áreas que ele quer atuar, ou que ele quer se desenvolver, seja na inovação, seja no marketing, seja no negócio e assim por diante. E eu também levo muito essa questão da experiência de 30 anos aí como gestor de clínica, aí unindo isso com a inovação, aí dá bom. Gente, não tem como não dar. Que conteúdo, né? Isso aqui que vocês estão ouvindo hoje é um pouquinho de quando tem o Julião com o Carlos. A cabeça da gente faz assim, ó... Bondade de tu. E é uma coisa muito boa, né, Carlos? Que no fim, quando a gente tem tu aumenta a régua dos ambientes, né? E eu acho que os ambientes que tu entra, sempre tu busca que esteja numa régua de quem está nessa mesma batida. E às vezes as pessoas me perguntam, mas Maiara, de onde vem essa ambição? De onde vem essa vontade de fazer acontecer? Mas é porque a gente senta com pessoas que estão com essa régua alta e a gente se exige também, né? De se colocar, de viver a sua melhor versão, de estar em constante evolução, de buscar conhecimento o tempo inteiro. A gente vive, né? A gente trabalha com desenvolvimento de marcas, gestão de marcas, mas o nosso principal pilar é o digital, e o digital é um mercado que não para, então a gente é obrigado a estar em constante evolução. Então, toda essa troca contigo foi muito rica. E aí, agora, para fechar, a gente pensou em perguntas rápidas. Essa, assim, a gente pergunta e tu responde. Mas antes da pergunta rápida, deixa eu só fazer um ponto aqui, Maiara, essa coisa do acesso a ambientes de crescimento. Para você, às vezes, furar a bolha, às vezes não é tão fácil. Mas lembre-se que a gente está a 3 passos, a 3 pessoas de qualquer pessoa no planeta. Só que aí, quando você chegar nessa pessoa, você tem que vender bem seu peixe. Você tem que saber fazer o seu pitch. Mas se você tem dificuldade de acessar, se você quer, compre acesso. Então, o que a gente faz? A gente está em ambientes que nos ajudam, mas a gente compra acesso a ambientes que vão nos colocar num outro patamar. Então, quando você contrata gente boa para estar com você está comprando acesso. Sim. Quando você atrai um sócio melhor que você em algumas áreas que você precisa se desenvolver, você está comprando acesso. Quando você contrata uma mentoria, você investe, e quanto maior é o ticket que você investir, provavelmente maior é o ambiente que você vai estar inserido. Então, você precisa ter essa mentalidade que eu preciso comprar acesso. Então, assim, o Eurico desenvolveu a mentalidade, o Eurico, pô, tu eleva o ambiente, mas não é fácil. Isso aqui eu posso te dizer aqui, esses dias eu fiz as contas aqui, são mais de 2,5 milhões investido em conhecimento, educação, imersões, etc. Ou seja, é grana. É grana. Então, isso assim, a gente precisa comprar acesso, a gente precisa estar nesses lugares. Por quê? Porque se eu quero aumentar meu ticket, eu tenho que estar num lugar diferente, eu tenho que ter uma entrega diferente. E às vezes estar com as melhores pessoas nos ajuda nesse sentido. Que fechamento. Vamos às perguntas rápidas, então? Vamos às perguntas rápidas, então. Sucesso na medicina é? Humanidade, humanização. Liberdade para um médico é? Acho que hoje é boas escolhas, sabe? Marketing médico não é? Propaganda. Muito bom. O maior erro do médico hoje é? Não estar no digital. Quem quer crescer precisa? Pensar diferente, sair da caixa. Muito bom. Fechamos, então. Muito obrigada, Carlos. Que aula. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre também é extremamente produtivo para mim, porque estar com vocês sempre também me suscita a desenvolver novas e boas ideias. Então, essa parceria aí é top. Muito obrigado. Obrigada, Carlos.